Candidata Marina Silva, a senhora tem 1 minuto e meio para a réplica. Bem, eu ouvi o presidente Lula dizendo que, depois que terminar o seu governo, ele não vai se ausentar da cena e de que, nessa questão das reformas, ele vai ser, da reforma política, uma espécie de casca de ferida. Eu quero dizer que a sociedade brasileira precisa mesmo de um bálsamo para curar a mazela dos consensos ocos que se estabelecem. Todos são favoráveis às reformas, e elas parecem que, como um passe de mágica, se realizam, quer por interferência daqueles que estão no Executivo frente ao Legislativo, ou daqueles que, mesmo saindo, se propõem a continuar liderando o processo, o que é bom. Agora, eu insisto, essas reformas não sairão do papel se as composições políticas forem as mesmas. A composição política da ministra Dilma é a mesma que interditou a reforma política do governo do presidente Lula durante 8 anos. A composição política que o governador José Serra tem é a mesma que interditou a reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência durante 8 anos. Ou seja, nós temos 16 anos de aprendizagem. O que eu faço é um apelo para que, saindo da cena, o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique façam um gesto para o Brasil, transformem em ato a sua intenção de fazer... Candidato José Serra, o senhor tem 1 minuto e meio para a tréplica. Exatamente para romper esse círculo vicioso, é que eu proponho fazer uma mudança parcial, que é factível de ser aprovada no Congresso Nacional. Porque é muito difícil no Congresso Nacional aprovar medidas que ameacem reeleição de um deputado. Eu já tenho dito algumas coisas sagradas no Congresso Nacional, que todo mundo vai para a tribuna com maior respeito, que é criancinhas, velhinhos, mulheres, Jesus Cristo e municípios. São 5 questões fundamentais que qualquer parlamentar chega na tribuna, respeita, faz. Agora, tem uma questão que é anterior a essa, que chama-se reeleição. Então, o deputado, se ele se acha ameaçado de se reeleger, ele, por um novo sistema, ele tende a ser contra. Por isso, inclusive, que a minha ideia sempre foi propor para dali, não para a eleição seguinte, mas para outra. Acontece que a eleição no município grande, ela não tem a mesma resistência política no Congresso Nacional, até porque a base dos deputados é principalmente município pequeno e médio. E os interesses, entre aspas, contrariados serão menores. Então, vamos fazer essa mudança e fazer já a eleição distrital nas grandes cidades em 2012. Isso é uma maneira de romper o impasse, de ter uma novidade positiva em matéria de reforma política no Brasil. Se o Lula não fez em 8 anos, você acha que ele vai fazer depois que deixar o mandato? De jeito nenhum. Vamos fazer nós, aqueles que pretendem, inclusive, chegar, como é o meu caso. Candidato José Serra, o senhor vai continuar com a palavra, vai ter agora 1 minuto para formular a última pergunta desse bloco e, necessariamente, terá de fazer sua pergunta para a candidata Dilma Rousseff. Dilma, a respeito de impostos e outras coisas importantes. Eu vi declarações suas manifestando uma certa satisfação, eu diria, achando normal a carga tributária no Brasil, que seria a média. Uma média, eu diria uma certa satisfação. Isso eu vi em várias entrevistas. Que você acha que está bem o volume de impostos no Brasil como fração do PIB. Eu acho que não. E acho mais ainda, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo em desenvolvimento, disparado. Disparado. Pegando todos os países em desenvolvimento, emergente, sabe como se quiser, o Brasil tem disparado a primeira carga tributária. Mais ainda, apesar da carga tributária elevada, é um dos países cujo governo menos investe no mundo. É praticamente o penúltimo em matéria de investimentos governamentais. É uma combinação... Candidata Dilma Rousseff, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Sabe por que eu acho estranha, Serra? Porque eu acredito que esse número seu seja bastante antigo. A última vez que você o mencionou, em relação aos investimentos do país, eles estavam relacionados a um número de 2008, se eu não me engano. Então, é bom se atualizar o número e ver se, de fato,
essa sua afirmação tem consistência. Agora, eu queria levantar, no que se refere ao quesito redução de impostos, o fato de que nós, ao longo do nosso governo, tivemos uma prática sistemática de redução. Inclusive, diante da crise, nós tivemos uma reação muito clara. Nós reduzimos IPI de automóveis, IPI da linha branca, tínhamos reduzido da construção civil, fizemos todo um esforço de redução tributária para manter a economia funcionando, para não deixar que houvesse uma queda terrível no desemprego. Você, ao contrário, não, você criou, eu sou favorável, só que não sou favorável no meio da crise, o substituto tributário. Eu não sou favorável à substituição tributária no meio da crise, porque ela significa, única, exclusivamente, num primeiro momento, um aumento arrecadador. Acho, Serra, que você teve uma avaliação errada da crise. Você supôs que ela ia ser mais profunda do que foi. Até seria se a gente utilizasse os padrões que estavam vigentes no Brasil no governo anterior do Fernando Henrique Cardoso. Porque quando vinha a crise e desvalorizava o real, o país que tinha uma dívida indexada ao dólar quebrava. Eu sou a favor da reforma tributária e tenho dito isso em todas as minhas intervenções. E vou falar aqui, deixar para me falar já na tréplica. Sou a favor da reforma tributária. Candidato José Serra, 1 minuto e meio para a sua réplica. Dilma, você fica tão ligada para trás, o teu espelho retrovisor é tão grande, às vezes maior que o para-brisa, que não vê o que fez no seu governo, inclusive você fez. Você diz que rebaixaram impostos. Eu vou dar 2 números aqui interessantes. O imposto sobre saneamento, que é uma questão fundamental, que o governo federal fez pouco, inclusive os aumentos que o governo apresenta, são em parte devidos aos investimentos do Estado de São Paulo e do Estado de Minas Gerais, e não do agregado. Mas, em todo caso, o imposto PIS/COFINS, que é um tributo federal, sobre saneamento, aumentou de 3 para 7,6 no seu governo. Eu estou estranhando que você não saiba disso. Tira das empresas estaduais, Marina, 2 bilhões, e das municipais, 2 bilhões de reais por ano. Isso é subtraído do investimento em saneamento no Brasil. Se for pegar 4 anos, são 8 bilhões a menos. Isso foi feito no seu governo e com você, segundo se diz, coordenando o governo. Pior ainda, teve uma coisa que foi direta à sua, Dilma. Aumentou-se o imposto sobre energia elétrica, o federal, não venha com o estadual, o federal aumentou de 3,65 para 9,6, sendo responsável pelo aumento da tarifa de energia elétrica. É um dos fatores principais. Candidata Dilma Rousseff, a senhora tem 1 minuto e meio para a tréplica. Como vocês estão vendo, ele não falou nada sobre substituição tributária no meio da crise. Eu quero dizer o seguinte, havia no governo federal uma coisa chamada fila burra. A fila burra era a forma pela qual o governo federal, na época do Fernando Henrique Cardoso, não deixava se investir em saneamento. Como é que ela funcionava? Se o primeiro da fila não apresentasse papel, o segundo podia precisar muito do saneamento, não levava investimento. Nós não. Nós ampliamos o investimento e aí eu reconheço que é importante o papel das prefeituras de São Paulo, de todo o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Reconheço também de Minas Gerais. Agora, todos os estados do Brasil foram beneficiados. Outro dia, eu falei lá no Rio, sendo elegante, que na Rocinha a gente estava investindo 272 milhões, só na Rocinha. Em tudo, urbanização de favela, saneamento, isso que a Marina chamou de um pacote completo. Mas eu fui elegante, eu devia ter falado o seguinte, no Rio, nós estamos botando 40 bilhões, enquanto o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso botava por ano 274, vou falar 300, em todo o Brasil. Então, discutir saneamento, eu acho que é algo que você não deveria tentar, porque vocês não fizeram nada no Brasil nesse período. Obrigado,
candidata Dilma Rousseff. O debate agora terá mais um intervalo de 5 minutos. Peço a todos que voltem quando faltar 1 minuto para o final. Obrigado.